Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. O tema da mensagem de hoje é o poder da esperança. Fala para quem está do seu lado, esperança é algo poderoso. Esperança é algo poderoso. Ressuscita casamentos, sonhos, ministérios. Faz alguém com pensamentos de morte voltar a ter projetos de futuro. Esperança faz alguém desanimado voltar a viver. A esperança tem um nome. A esperança, na verdade, é uma pessoa. O nome dele é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a esperança viva. E a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, a religião tentou matar a esperança. Na verdade, a religião matou a esperança. Porque a religião dos homens odeia tudo aquilo que não tem controle. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, os religiosos se reúnem de imediato, desesperados. Eles falam: a gente precisa parar essa revolução. A gente não vai ter mais controle se a gente não fizer nada. E a Bíblia fala que um dia a esperança foi crucificada, ela sangrou no madeiro, mas a Bíblia também fala que ao terceiro dia ela ressuscitou. Tem um ditado popular que você já deve ter falado e ouvido várias vezes: a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança é a última que morre, mas há 2000 anos atrás ela morreu de fato. A Bíblia fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando sem esperança para casa. Jesus então caminha ao lado deles sem que eles percebam que é Jesus que está ali. Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão voltando? Só para você entender, o caminho para Emaús, ele simbolizava um caminho de retrocesso. Ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, eles estão voltando. Eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, talvez desesperançosos. Porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera não acontece é voltar a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. A Bíblia fala que quando Jesus morre, esses homens voltam para Emaús. Então, o que a gente precisa entender é que não morreu só um homem, morreu o Messias, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas, enfrentavam o sol do deserto para poder ouvi-lo falar. E naquela época, como o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, isso acontece a partir de Atos 2. Se você queria ser curado, você precisava ir geograficamente até o lugar onde Jesus estava. Você está comigo? Aquela mulher que fala: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curado. Ela precisou mudar. É um contexto em que morreu a esperança de um povo. Mas ao terceiro dia essa esperança volta a viver. E é isso uma das coisas mais poderosas da Bíblia. A Bíblia diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Talvez alguma expectativa na tua história tenha se frustrado nos últimos dias, mas eu quero dizer que esse não é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final da história deles. Talvez algo tenha sido aos teus olhos cancelado, mas eu quero declarar que se é uma palavra de Deus, no máximo foi adiado. Ninguém pode desfalar o que Deus já falou a teu respeito. Ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você. Ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então qual é o desafio? Se o inferno não pode cancelar o que Deus estabeleceu, o desafio é manter o meu coração saudável enquanto eu espero. Porque o inferno não vai, Bruno, cancelar promessas. O inferno não vai desfazer o que Deus falou, mas ele pode desanimar você enquanto espera. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O problema não é um ventre estéril. O problema é se essa mulher em algum momento desistir de crer no milagre de que um dia ela vai ser mãe. O problema não é uma empresa com balanço financeiro desfavorável. O problema é se você desacreditar na promessa que Deus te fez, independente do cenário que você está. O problema
problema não é se inimigos se levantam, o problema é se o teu coração se abate diante deles. Porque o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, e uma das coisas que o inferno mais rouba em nós nos dias atuais é a nossa alegria e a nossa esperança. Segundo a OMS, existe uma nova pandemia, mas ela não é viral. Tem mais pessoas que vão ser acometidas de doenças psicossomáticas, de variáveis da ansiedade, de problemas emocionais até 2030, do que qualquer outra doença, gripe ou resfriado no planeta. Eu não sei se é coincidência ou não que essa projeção da OMS acontece justamente quando se completa a Agenda 2030, mas o ponto é, em 2030, segundo a OMS, cada 10 pessoas que você conhece, se não me engano 7 ou 8, vão estar enfrentando algum tipo de desafio emocional. Irmão, nunca foi tão necessário uma palavra como a palavra que o Evangelho carrega, porque o Evangelho fala a respeito de uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem um escritor israelense, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Harari, talvez algo do tipo, é um best-seller mundial. E ele escreveu um livro chamado Homo Deus, e ele fala sobre projeções a respeito do futuro. E esse cara é contratado por grandes corporações para fazer projeções sobre o futuro. Ele é muito bom nisso. Eu não concordo com a literatura dele em grande parte, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele diz que grande parte da expectativa de toda a humanidade ao longo da história foi sanar as doenças e lidar com a fome. Ele fala que pela primeira vez na história a gente zerou esse quadro, porque a gente hoje tem mais pessoas enfrentando doenças pelo excesso de comida do que pela falta dela. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas. A gente olha para as guerras que acontecem no Oriente Médio, a gente olha para alguns desafios que acontecem no Rio de Janeiro ou em outros lugares, em outras nações. Irmão, tem mais gente escolhendo morrer do que morrendo. E esse cara ele fala o seguinte: chegamos num ponto neutro. E existe agora uma nova expectativa para o futuro. E ele fala que toda a corrida da humanidade vai ser em busca de felicidade, divindade e eternidade. Quando eu li isso, eu falei: o Evangelho carrega todas as respostas para todas essas angústias. O Evangelho é uma palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho é o que nos gera felicidade, porque felizes são. O Sermão do Monte é: felizes são os pacificadores, felizes são, bem-aventurados são. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero em tudo que ele fizer. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem. Em tudo que ele faz prospera, mesmo em tempos de seca suas folhas permanecem verdes e ele dá o fruto certo. Eu tenho uma boa notícia para você: aquilo que a tua alma ansiava e procurava em vários lugares, você encontrou. Aquilo que a gente procurou em pessoas, em bebidas, em vícios, em ambientes, eu quero declarar em nome de Jesus: você encontrou. Na verdade, Jesus encontrou você. Você estava como aquele homem ferido no meio do caminho, mas um bom samaritano te encontrou no meio do caminho. Ele pagou a nossa dívida, ele derramou sobre você um óleo novo. Alguém está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Eu vim aqui declarar que a esperança que nós carregamos, ela não vai ser roubada. A esperança e em quem nós ancoramos a nossa expectativa não vai ser transicionada. Não deixaremos de esperar em Jesus para esperar em homens, em relacionamentos. Mulheres, olha para mim, tem muita mulher frustrada porque está esperando que o outro preencha em si algo que só Deus pode preencher. Não é um homem que vai preencher o teu vazio, é Jesus que vai fazer isso por você. Homens, olhem para mim, tem muito casamento que tinha tudo para ser extraordinário e não está durando muito, porque duas pessoas incompletas estão esperando que o outro complete a si. Na verdade, o casamento não é uma resposta para que ninguém complete o teu vazio. O casamento é uma decisão em que duas pessoas completas decidem transbordar um homem que sabe quem é e o que carrega, enquanto uma mulher que sabe quem é e o que carrega, e decidem transbordar. Alguém está comigo? Diga amém. A gente coloca expectativa em coisas, em lugares, em conquistas. Estava esses dias conversando com alguém, não lembro quem era. Ele disse: pastor, eu nunca vi
Pode existir, mas eu nunca vi uma notícia de um morador de rua que tirou a própria vida. Mas a gente ouve o tempo inteiro notícias de milionários que tiraram a própria vida. Durante a pandemia, bilionários tiraram a própria vida porque se tornaram milionários. E ele falou, você já parou para perceber isso? E eu fiquei pensativo com aquilo, porque de fato, algumas das notícias que eu já ouvi e me abateram são a respeito de pessoas que do lado de fora a gente olhava e eles conquistaram tudo que a gente acha que preencheria o vazio de alguém, mas, irmão, você não foi chamado para viver uma vida qualquer, você não foi chamado para ter conquistas qualquer. Pastor, você está falando que eu não tenho que conquistar? Não, você tem que conquistar todas as coisas que o Senhor preparou para você. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que prosperar, você pode todas as coisas daquele que te fortalece, mas a gente precisa entender que não é isso que vai preencher o nosso vazio. Isso é só um transbordo porque a gente está cheio. Não é porque você vai conquistar que você vai se sentir bem, não. Você se sente bem, Jesus encheu você, você foi preenchido, você foi sarado. E porque você caminha em plenitude, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai fazer força, as portas vão se abrir, coisas vão acontecer, o Senhor vai te favorecer. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo a partir de um favor de Deus é homens improváveis sendo colocados em lugares altos. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então existe uma esperança viva, e é ela que a gente precisa perseguir. Quem é essa esperança? Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Você precisa escolher qual delas você vai carregar. Tem gente que você não consegue ficar 10 minutos e você já sai de lá achando que tudo vai dar errado. Tem pessoas que se você for tomar um café, você só vai ouvir dele notícias ruins. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes estão piores do que a gente está em algum aspecto, mas 10 minutos de convívio com eles faz a gente voltar a ter esperança. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você carrega esperança, as pessoas que caminham com você vão sair depois do encontro com você com mais expectativa para o futuro. Mas se você carrega medo, você vai viver preocupado com o futuro. Uma das coisas que precisa ser um termômetro na nossa história é a palavra futuro. Quando a palavra futuro é comentada, ela te assusta ou ela te inspira? Quando o termo futuro é comentado, ele te deixa preocupado ou ele te deixa excited, ele te deixa extasiado, ele te deixa com expectativa? Irmão, todas as vezes que alguém fala sobre o futuro, algo dentro de mim desperta, porque é para esse lugar que nós fomos chamados. A fé fala a respeito de uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé se não uma expressão de esperança? As pessoas olham uma porta fechada, a gente está celebrando porque crê que pelos olhos da fé ela já se abriu. As pessoas veem um problema, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já se tornou testemunho. As pessoas olham um gigante, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já foi derrotado. As pessoas olham tempestade, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé as ondas vão se acalmar e os ventos vão se aquietar. As pessoas olham uma fornalha aquecida várias vezes mais, a gente está dançando com Jesus porque a gente sabe que em algum momento o quarto homem da fornalha vai vir em nosso socorro para dançar com a gente no fogo também. Talvez as pessoas estão olhando para você e eles estão dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar em nome de Jesus que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Se os céus dizem que vai acontecer, nós cremos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Então você precisa escolher, irmão, olha para mim. Você precisa escolher o que você vai carregar. Tudo que um filho não precisa é de um pai medroso. Tudo que uma mulher não precisa é de um homem medroso. Tudo que a igreja não precisa é de um líder medroso.
Tudo que a nação não precisa é de um governante medroso. Porque não é para esse lugar que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para recuar e se esconder. A igreja foi chamada para avançar e conquistar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. De que lado você está? Quando os inimigos te cercam, quando a má notícia te encontra. Alguns estão reclamando porque o evento talvez termine 10 da noite. Eu já estou preocupado em como vai ser a logística quando a gente precisar alugar 2 estádios. Alguns estão preocupados como vai ser a economia ou como vai ser a política, dependendo de quem assumir a prefeitura. Eu já estou com expectativa para aquilo que Jesus prometeu para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para as nações. Porque a nossa esperança não está ancorada em algo que é passageiro, não. A nossa esperança está ancorada numa palavra que ela transcende governos, homens, políticas. Não, a nossa esperança está guardada em Deus. É da palavra que sai da boca dele que o nosso destino está sendo liberado. É aquilo que Deus fala que vai construir a nossa jornada de fé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Tem alguém ousado como um leão aqui nessa manhã? Tem alguém pronto para viver os sonhos de Deus aqui nessa manhã? Você pode dizer amém no seu lugar. Sabe, muitas revoluções foram geradas a partir de esperança. Muitas revoluções desse último século foram geradas através de esperança. Em 1963, milhares de pessoas se reuniram numa marcha pelos direitos civis e uma frase ecoava e liderava essa revolução: I have a dream. Um homem sonhava e decidiu compartilhar o sonho que tinha. E uma geração passou a sonhar o sonho dele também. Mas antes desse sonho ser o sonho dele, era o sonho de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Deus está sempre à procura de alguém que possa compartilhar os seus sonhos. E se os portadores dos sonhos de Deus souberem comunicá-lo bem, uma geração inteira vai passar a sonhar aquilo que Deus te chamou para sonhar também. Porque os sonhos de Deus são contagiosos. Você vai balbuciar isso para alguém próximo, e daqui a pouco você vai compartilhar numa mesa íntima, e daqui a pouco você vai falar nos corredores, e daqui a pouco uma geração está ouvindo aquilo que Deus falou com você no seu lugar secreto. A Bíblia fala que José um dia recebe um sonho de Deus e ele compartilha com seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Sonhadores, olhem para mim, guarda isso aqui. Os seus sonhos vão gerar resistência. Os seus sonhos vão gerar perseguição. Os seus sonhos vão gerar denúncia. Porque todas as vezes que alguém está sonhando um sonho de Deus, denuncia alguém que está sonhando um sonho sobre si. Você está sonhando uma cidade, alguém está sonhando a sua própria casa. Você está sonhando uma geração, alguém está sonhando os seus próprios sonhos. Todas as vezes que um homem de Deus está sonhando um sonho de Deus, isso denuncia quem parou de sonhar. Então os irmãos de José não têm um problema com José, mas os irmãos de José não conseguiram conviver com o tamanho do sonho de José. Mas o sonho de José não começa em José, começa em Deus. Deus dá para José e algo acontece. Está comigo? Diga amém. José é rejeitado porque carrega os sonhos de Deus. José é vendido porque carrega o sonho de Deus. José é escravizado porque carrega o sonho de Deus. Mas em algum momento na história, a Bíblia diz que no meio da prisão José é lembrado porque ele interpretava os sonhos. Irmão, a mesma linguagem que o inferno vai tentar usar para te abater, é nesse lugar que Deus vai te redimir. Se o inferno tentou abater um sonhador, Deus agora levanta um sonhador para governar. Talvez em algum momento da história julgaram os teus sonhos, julgaram aquilo que você tinha expectativa, julgaram aquilo que você tinha esperança. A pior coisa que você pode fazer é dar acesso a quem não te dá destino. A pior coisa que você pode fazer é levar em consideração um comentário de alguém que não estava com você quando você estava sendo gerado. Alguém que não estava com você quando você estava ouvindo os sonhos de Deus. Lagoinha Alphaville, ouve isso aqui, guarda com carinho em algum lugar no teu coração. Muitas vezes não vivemos os sonhos de Deus porque esperamos a aprovação de alguém para começar aquilo que o Deus que prometeu já aprovou enquanto prometia. Deus não promete algo e depois avalia se vai acontecer, não. Enquanto Ele fala, algo já está acontecendo. Mas muitas vezes ancoramos a nossa esperança e a nossa expectativa na aprovação de homens.
Se a aprovação te move, irmão, a rejeição te para. Se é a aprovação de alguém que vai te manter feliz, se é o aplauso de alguém que vai te manter feliz, pode ter certeza que quando as palmas não estiverem lá, você vai pensar em desistir. Mas não é sobre a aprovação. O momento ápice do ministério de Jesus acontece no momento de maior rejeição do seu ministério. A Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado, não havia uma multidão torcendo por ele ou celebrando o seu ministério, não. Aqueles que diziam ser os seus discípulos fugiram. Pedro, que estava ao seu lado, falou que não o conhecia. Havia choro, havia risada, havia humilhação. Tiraram sorte para ver quem ficava com as suas vestes. Um dos homens crucificados ao seu lado estava desdenhando dele até o último fôlego. Então entenda algo, irmão: enquanto está numa cruz se manifestando a redenção e o Filho de Deus está cumprindo uma promessa, a multidão está se dispersando e ninguém estava lá para ver. Por quê? Porque não é sobre popularidade, não é sobre quantos te aplaudem, não é sobre quantos concordam, é sobre quem te viu quando ninguém via. É sobre quem prometeu algo para você quando você não tinha valor. É fácil alguém querer entregar uma palavra profética para o Neymar, é fácil alguém querer entregar uma palavra profética, sei lá, para o Lewis Hamilton, é fácil. Agora, nem todo mundo tem o mesmo intuito de se aproximar e de ter você perto, enquanto você é só uma promessa de Deus. É fácil se associar com quem está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas é muito difícil acreditarmos em algumas pessoas enquanto são só promessas. Irmão, eu vou ser muito ousado em dizer que em alguns momentos, alguns dos sonhos de Deus para você vão ser tão fora do comum que vai ser difícil até para os seus pais acreditarem que de fato vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele confiou a você. Não espere que ninguém concorde com o que você ouviu de Deus. Eles não estavam lá enquanto você ouvia. Não é obrigação de ninguém concordar com os sonhos que você carrega. Eles não estavam lá enquanto Deus te fazia sonhar. Pastor, minha família não apoia. Tá tudo bem. Onde Jesus chegou a questionar se de fato ele era o Messias. Ele escolheu 12 a dedo, um dos 12 o vendeu por algumas moedas de prata que nem conseguiu utilizar, se arrependeu, quis devolver, e os homens que pagaram pela traição não quiseram dinheiro de volta porque era maldito. Tá tudo bem se alguém te perseguiu, te traiu, tá tudo bem se nem todo mundo concorda, celebra, tá tudo bem. Você faz parte do rol dos heróis da fé. José foi vendido pelos próprios irmãos. Abraão teve que sair do meio da parentela para poder viver o seu destino profético. Daniel foi traído pelos homens que faziam parte da mesma corte e habitavam no mesmo palácio. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos, e quando teve a oportunidade de receber misericórdia, o povo que ele curava nas ruas gritava: crucificam. Agora, não está tudo bem se você abrir mão da esperança que você carrega, porque ninguém vai poder sonhar por você. Uma das coisas que mais abate a nossa geração é o vitimismo. É a ideia de que alguém nos deve algo, é a ideia de que precisamos de apoio. Irmão, tem muita gente que abriu mão do ministério porque em algum momento o seu líder não sonhou com o ministério que ele carregava. Irmão, olha para mim, foi o teu líder que chamou você ou foi o próprio Deus que te chamou antes do teu líder existir? Tem gente desistindo do casamento por causa de uma briga ou por causa de algum desafio. Ei, irmão, olha para mim, aquilo que é precioso custa caro. Você precisa batalhar por isso. Você precisa manter acesa a chama e a esperança viva pela qual você foi chamado. Você não vai desistir do seu filho por causa de um problema qualquer. Por que você vai desistir de um sonho de Deus por conta de um primeiro gigante? Irmão, os gigantes têm um propósito. Eles são um passaporte para o próximo nível de Deus. Todas as vezes que Deus quis levantar um homem, antes ele apresentou gigantes. Os gigantes estão afiando você, estão forjando o teu caráter, estão preparando os teus pés para que você não retroceda, para que você não desanime. Deus não vai confiar grandes planos a homens que não estão prontos para encarar os processos. Os vitimistas vão dizer: a culpa não é minha, a mosca que quis cair ali. Mas os homens de Deus vão reconhecer: só caiu algo que contaminou meu bom perfume, porque eu deixei de tampá-lo. Só pode contaminar o teu coração se você tiver alguma brecha ou acesso para que contamine. Só consegue roubar a tua alegria se você der alguma brecha ou acesso para que alguém roube.
Muitas vezes sentamos em mesas que não deveríamos sentar, ouvimos conselhos de quem não deveríamos ouvir, nos cercamos de pessoas que não deveríamos nos cercar. A Bíblia fala que feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Igreja, olha para mim. O que mantém a nossa esperança de pé é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa? É ouvir um pastor? Depende. Se esse pastor fala sobre a palavra de Deus, isso pode te ajudar. Mas tem muitos pastores que de vez em quando pincelam a palavra de Deus só para trazer algum tipo de como é que eu vou dizer? Trazer um ar religioso para pregações que são muito mais palestras do que mensagens. Eu vim aqui para declarar em nome de Jesus: a esperança viva que você carrega tem um nome. Você não depende de homens, de líderes, de cenários. Você não depende de promessas políticas. Você não depende da economia, da geografia. Deus pode fazer com o homem mais simples, no lugar mais pobre, porque nunca foi sobre o lugar ou sobre o homem, sempre foi sobre o Deus que decidiu levantar alguém. Quando Deus decide levantar alguém, não há quem possa impedir o seu agir. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi não foi lembrado nem pelo seu pai para ser chamado naquele dia em que a unção seria derramado sobre um dos seus filhos. O profeta chega para o pai de Davi e fala: são esses os filhos? Estão todos aqui? Não, tem um. Eu fico imaginando na cabeça dele, ele pensando: tem uma, com certeza não é quem você procura. Tem um pequeno franzino, está no meio das malhadas, ele está pastoreando as ovelhas. O profeta fala: manda chamar. Quando chega Davi, é esse a quem Deus escolheu ungir. É possível, irmão, Deus carregar sonhos para você que talvez nem os seus pais sonhariam. É possível Deus chamar para viver coisas que talvez nem você te chamaria. Irmão, com muito temor eu falo: se eu fizesse parte do RH dos céus, jamais eu teria aprovado a minha ficha para estar no lugar onde eu estou. Fico imaginando a ficha: André Fernandes, pastor dessa igreja. Não é possível. Não, mas onde esse menino estava em 2000? Não tem como. Aqui, isso aqui não tem como, vai para repescagem. Se você fosse líder do RH do céu, você não teria chancelado as promessas que Deus te fez. Mas por que Deus promete coisas tão grandes para homens tão falhos? Porque não tem a ver sobre você, tem a ver sobre a promessa que você carrega. Quanto mais improvável é, mais glorioso se torna o seu testemunho, porque as pessoas vão reconhecer: cara, não tinha como ele viver o que ele está vivendo, só Deus poderia fazer o que está fazendo. Quanto mais improvável o seu testemunho, mais Deus é glorificado. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Vamos, já somos 25 mil famílias online, França, Angola e Canadá acabou de conectar. Vamos lá conhecer aqui alguém nessa manhã pode fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Aonde eu ancoro a minha esperança? Alguns ancoram no histórico. Por isso vemos tantas pessoas velhas de igreja frustradas quando veem jovens vivendo os sonhos de Deus. Não é possível que alguém com 5 anos de conversão esteja vivendo o que eu não estou vivendo 20 anos na igreja. Pois é, aquilo que você vai viver não está chancelado pelo seu currículo gospel ou pelo seu histórico. Não é pela história passada, é pela esperança viva. Conheço caras extraordinários que têm mais teologia, mais história, mais tempo de igreja, mas em algum momento ancoraram a sua expectativa mais num sistema religioso do que em uma promessa de Deus. Ainda estão esperando que alguém no sistema os veja, ainda estão esperando que alguém no sistema os levante. Irmão, você não depende de nenhum sistema, muito menos do religioso. Você só depende de uma palavra. Jesus escolhe homens que o sistema não escolheria. Jesus era uma falha no sistema. Jesus era uma falha no sistema. O Filho de Deus não veio para a terra como os judeus esperavam que ele viesse. É por isso que gerou tanta frustração. O Filho de Deus vem como um homem comum, escolhe homens comuns, tem uma jornada comum, nasce num lugar comum. Mas o que ele viveu em Deus foi algo inusual, sobrenatural, incomum.
incomum, surreal. E é isso que Deus tem para você. Talvez a tua história seja uma história comum, a tua casa seja uma casa comum, a tua origem seja uma origem comum, o lugar onde você nasceu seja um lugar comum. Mas Deus não te chamou para viver uma história comum. Deus é especialista em pegar coisas normais, naturais, e transformá-las em uma jornada sobrenatural, para que a glória dele se manifeste através do seu testemunho, para que todos olhem e vejam que Deus ainda faz milagres, Deus ainda muda histórias. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Diga amém. 1989, uma nova revolução foi gerada através de esperança. Eu tenho 7 minutos para acabar essa mensagem. Alguém consegue ouvir mais 7 minutos? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Onde é que você estava? 1989. Eu tinha 1 ano de idade. E o muro que dividia a Alemanha estava sendo derrubado. Porque uma esperança gerou uma revolução. E uma revolução afetou uma geração. E o mundo inteiro, conectado pela TV, assistia junto a queda de um muro que gerava divisão do povo. 1991, fim do apartheid. Uma nação se tornou palco de uma revolução que o mundo inteiro assistiu. Um homem que foi preso por muito tempo se torna o líder de uma revolução social, cultural, civil, que muda a história das nações. Agora eu poderia ficar horas aqui falando de revoluções que foram geradas a partir de uma esperança, mas nenhuma delas se compara à revolução que o Evangelho gera. Porque o Evangelho não muda uma classe social, o Evangelho não muda uma nação, um país, o Evangelho não muda um conjunto de leis, o Evangelho muda a natureza de um homem, de escravo para filho. É por isso que o Evangelho nunca foi sobre melhorar quem somos. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo um desserviço em nome do Evangelho. Tem muita gente que acredita na ideia de que o Evangelho veio para melhorar você. Não, o Evangelho não veio para melhorar você. O Evangelho veio para transformar você. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho não veio para melhorar você. Você sabe o que melhora você? A academia melhora você. Um bom coach melhora você. Uma boa faculdade melhora você. Algum tipo de capacitação melhora você. Você era assim, agora está melhor. Mas o Evangelho veio para transformar você. Você era de um jeito, agora não é mais. Você era uma pessoa, agora não é mais. Irmão, uma das coisas que precisamos perseguir à medida que caminhamos com Deus é a seguinte frase de alguns amigos que te conheciam no passado: você está irreconhecível. E aí você vai dizer: sim, eu estou irreconhecível, porque morreu quem eu era e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Vamos agora, alguém comigo aqui, diga amém. Nunca foi sobre revolução social. Nunca foi sobre caridade. Nunca foi sobre sistema religioso. Tem gente que tem objeção com a nossa igreja porque a gente toca muito influenciador e muita gente rica. Minha pergunta é: em que momento o Evangelho é só para quem é anônimo? Em que momento o Evangelho é só para quem é pobre? O Evangelho não é uma resposta para quem não tem recurso. O Evangelho é uma esperança para toda a criatura. Uma igreja em Alphaville é tão importante como uma igreja na África, como é tão importante como uma igreja em São Paulo, ou no Rio, ou em Moçambique, ou em qualquer outro lugar, porque não somos um braço de caridade de um sistema religioso. Somos uma agência no céu, na terra. Nós somos aqueles que libertam cativos, curam enfermos e carregamos uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que a igreja de Jesus carrega uma esperança viva. E a nossa história, diga, o nosso testemunho vai inspirar quem nos cerca. Diga: pelas ruas da cidade, uma nova canção vai ser cantada. E as pessoas dirão que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, existe um estudo que diz que 3% da população mundial constrói cultura. 97% da população global consome cultura. Estamos vivendo um fenômeno aqui na nossa igreja. A gente está afetando quem constrói cultura, quem consome cultura. E
E agora a gente precisa dar um destino para cada uma dessas pessoas. Precisamos trazer o entendimento de que a esperança que Jesus te chamou para carregar não é uma expectativa de que o Evangelho vai tornar a tua vida melhor. Não é sobre isso, é muito além. A igreja está ancorada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O Evangelho é a esperança de Deus para toda a criação. Quem está comigo, diga amém. Romanos 12:12. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, em quem hei de esperar? E logo em seguida o salmista diz: a minha esperança está em ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A banda pode subir para parecer que a gente está terminando. Sobe aqui, lindão. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu preciso compartilhar algo aqui. Eu estou assustado com como a igreja está lotada, como tem gente de pé num dia chuvoso em que a gente começa o terceiro culto diante de Jesus. Metade de mim está aqui conectado com a mensagem, a outra metade está com vontade de chorar pela fidelidade de Deus em todas as suas promessas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se cremos que aquilo que Ele prometeu é verdade, certamente viveremos cada uma das suas promessas. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora entende algo, irmão. A esperança te torna um portador. O motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Os seus filhos não vão amar a igreja porque você pede para que eles amem. Os seus filhos só vão amar a igreja se eles perceberem que você ama. Se você ainda acha que o Kids é um depósito de criança, um lugar onde você deixa o seu filho só para não ter dor de cabeça, você não entendeu nada. O Kids é um lugar onde os seus filhos ouvem sobre Jesus, mas o Jesus que eles vão conhecer é o Jesus que está na sua casa. Não dá para esperar que os nossos filhos amem a igreja quando o nosso assunto no domingo, na volta do culto, é falar mal da igreja. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam submissos à autoridade se o que eles nos vêm fazendo é falando mal das nossas autoridades. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam voluntários, servos, se eles nunca nos viram servindo. Você está comigo? O poder do testemunho excede aquilo que a gente fala. Eu não lembro de quem é essa citação, mas ele diz: os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Paulo está dizendo: você é uma carta viva. As pessoas não vão ouvir o que você fala, mas elas estão lendo você. As pessoas estão lendo você. Isso não tem que se tornar um peso para a igreja, isso tem que se tornar um deleite. Por quê? Porque a sua história vai apresentar Jesus para alguém que ainda não conhece. A sua jornada de descoberta com Deus vai inspirar pessoas que ainda estão descobrindo. Irmão, guarda isso aqui. Você não tem que encarar o testemunho como um peso, você tem que encarar isso como um deleite. A tua história vai ser tão poderosa em Deus que pessoas vão olhar para você e vão conhecer Jesus conhecendo a tua história. A Bíblia fala que aquela mulher que sangrava há anos, ela falava para si: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. E a Bíblia diz que ela se aproxima no meio da multidão e ela encosta nas vestes de Jesus e ela recebe cura. Mas a Bíblia não fala que ela tocou Jesus, a Bíblia fala que ela tocou algo que tocava Jesus. E esse é o poder do testemunho. Talvez alguém na tua família ainda não tenha um encontro com Jesus, mas ele pode encontrar Jesus encontrando você. Talvez alguém, os seus filhos, alguém na tua casa, talvez o teu marido, a tua esposa, pessoas da tua empresa ainda não tiveram um toque em Jesus, mas eles podem tocar Jesus quando tocarem em você. E é isso que eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus
olhos, curvar sua cabeça, e eu quero declarar, e algumas liberações que eu quero fazer nessa manhã vão ativar o teu ministério, o teu chamado, a tua casa, e daqui a alguns anos você vai dizer: pastor, naquela manhã, naquele domingo chuvoso, Deus me fez voltar a sonhar os sonhos de Deus, a minha família foi tocada e eu passei a viver de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.